Profel, capítulo 38, profecia contra Gog. Na verdade, a profecia contra Gog vai simbolizar uma grande hostilidade dos inimigos do povo de Deus em relação a Israel. Então, no caso, o capítulo 38 e 39 fazem parte de um mesmo grupo que apontam para um período em que adversários se levantarão contra Israel. Então, por isso que fala profecia contra Gog. Gog era descendente de Jafé e simboliza, na verdade, as nações que ficavam ao norte, mas o norte bem longe, no caso, a Europa. Verso 1 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então vamos lá. Magog, Meseque, Tubal e etc. fazem parte, como eu já falei, dos descendentes de Jafé. Eram jafetitas. Verso de número 3. E dize, assim diz o Senhor: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, quer dizer, a roupa de guerra, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, também descendente de Jafé, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Vamos entender isso aqui. Eu li uma parte extensa, porque a compreensão ela tem que ser bem abrangente. Na verdade, você percebe que o capítulo 37 falou do retorno de Israel automaticamente para a sua terra. Isso não aconteceu somente após o cativeiro babilônico, mas na verdade vem a se cumprir em larga escala em 1948, quando Israel começou a retornar para a sua terra, tendo a sua plenitude no milênio, que é a segunda vinda de Cristo. Só que aqui apresenta duas situações que na verdade, dois capítulos que apresentam situações de povos inimigos do povo de Deus, que em determinados momentos virão contra o povo de Israel. Isso na verdade fala de um período em que nós colocamos como antes da volta de Cristo e até mesmo antes da grande tribulação, porque será na verdade uma medida de nações, porque esses nomes aqui antigos, na verdade, prefiguram nações modernas, que, no caso, virão pelejar contra Israel por causa de medidas políticas. E é isso que nós entendemos hoje, porque como Deus vai trazer o povo dele de volta, na verdade, essas nações do norte, que simbolizam aí no caso a Europa e parte da Ásia e da África também, você verificou, eles na verdade simbolizam os que virão contra o povo de Deus para tentar rechaçar esse retrocesso. Mas isso é uma questão escatológica. Somente lendo aqui, vendo nos outros textos e acompanhando a história, aí nós chegamos a essas tais compreensões. Caso contrário, fica muito difícil de ter uma noção em cima do que vem abordar esse assunto. Mas, na verdade, você percebe muito bem aqui que ele está tratando de algo futuro. Agora veja no versículo 9. Então virás como uma tempestade, quer dizer, muitas nações. Far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mal maligno, quer dizer, coisas ruins contra o povo de Deus. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, que são as terras desprotegidas ou cidades desprotegidas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Era a cidade sem proteção. Isso a fim de tomar o despojo
e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Aí vai descrever alguns, ó. Sabá, Dedã, mercadores de Tarsis, Tarsis é a atual Espanha, e todos os seus leõezinhos te dirão, leõezinhos quer dizer líderes, chefes, reis, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, ou seja, fala de uma época em que Israel está seguro na terra e de que esses inimigos virão, só que não vão prosperar contra o Senhor, nem contra o seu povo, né? Aí diz assim, virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, porque é uma coalizão. Geralmente, nós interpretamos como sendo a nova ordem mundial. Montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Lembrando que quando fala cavalo, couraça, capacete, é a linguagem da época. Nós temos que adaptar isso ao tempo presente. 16. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Veja que ele fala, no fim dos dias. Fim dos dias é bem atrativo, porque trabalha em um período de uma guerra que é anterior à grande tribulação, a implantação do Império da Besta, tanto é que é atribuído à besta, ao anticristo, esse suposto livramento, por parte dos judeus, é claro. E nós temos também uma última batalha de Gog e Magog, que na verdade está lá em Apocalipse 20, que aí vem a ser depois do fechamento do milênio, a era milenial. 17. Assim diz o Senhor, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo quer dizer cuidado, ciúme, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Veja bem, ele está dizendo que naquele dia, quando Gog vier a passos largos contra o povo dele, Deus dará um grande livramento. E ele fala aqui, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog. Então ele está trabalhando em cima de uma situação bem objetiva, ou seja, o inimigo vem, mas o inimigo será totalmente neutralizado por uma ação poderosa e soberana do Senhor de Yahvé. Porque, na verdade, aqui mostra essa proteção dele sobre o povo, e vai haver um grande livramento. Ele fala que todos os seres, todos os elementos da natureza sofrerão esse abalo. 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, ou seja, entre eles mesmos se matarão. Porque chamei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, né? Ou seja, quando ele fala dos montes, o paralelo ao monte de Samaria e ao monte de Sião, porque os dois eram automaticamente as duas capitais do Reino do Norte e do Reino do Sul. Por isso que ele está trabalhando em cima de virão aos meus montes. Versículo de número 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então ele fala de uma ação que é semelhante
a peleja de Deus contra o Egito na ocasião que ele libertou o povo dele. Ele está dizendo mesmo, Deus irá fazer esse grande estrago, né? Aquele aqui no versículo 17, nós já lemos, ele fala assim, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, quer dizer, questão dos antepassados já profetizarem tais vitórias, que na verdade isso aqui é o mesmo inimigo por trás, na verdade sempre é Satanás, através das nações, lá atrás nós vimos rei de Tiro, rei de Babilônia, e por aí vai. 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então vamos lá, esta parte ela não pode ser situada juntamente com a batalha do Armagedon, porque muitos pensam que isso é a batalha do Armagedon. Não é. A batalha do Armagedon acontece 7 anos após o início do Império da Besta. E isso aqui aproximadamente 7 anos antes. Você fala, mas como é que tem essa precisão? Porque aqui são as nações do norte. E o Império do Anticristo serão os exércitos de todo o mundo. Então, portanto, isso aqui não se adequa à batalha do Armagedon, mas sim ao período anterior ao início da grande tribulação. Mas certo é que haverá uma coalizão para fazer frente a Israel e Deus livrará o seu povo de uma forma espantosa, miraculosa, porque ele protege a menina de seus olhos. Este foi Ezequiel capítulo 38.